Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Você acredita em anjos? Você tem um anjo protetor? Um anjo da guarda? O que conhecemos sobre os anjos? Há muita controvérsia sobre este tema, inclusive muitos erros, muitas falsas definições e conceitos sobre esse personagem tão importante. Os anjos realmente eles existiram, eles existem? E se eles existem, qual é a finalidade? Por que Deus criou os anjos? O que faz um anjo? Qual é a função de um anjo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Bom, para começar, eu vou classificar esse personagem em 5 categorias. Nós vamos falar sobre seres espirituais, vamos falar sobre seres mortais, vamos falar sobre seres ressurretos, vamos falar sobre seres transladados, e vamos concluir falando sobre os seres transfigurados. Todos esses seres, todos eles, são chamados anjos. Mas vamos então entender um pouco sobre esse personagem. Quando Adão e Eva viviam com Deus no Éden e há a transgressão, Adão e Eva então são banidos da presença de Deus. Eles já não tinham mais a companhia de Deus, porque até aquele momento em que eles viviam com Deus, eles falavam com Deus, eles transitavam com Deus, eles dialogavam, eles resolviam suas dificuldades com Deus. Mas a partir do momento em que há transgressão, então eles são banidos da presença de Deus. E Deus então, pensando que eles poderiam ter dificuldades e teriam essas dificuldades, uma vez que não estariam mais na presença de Deus, era necessário que outros seres, que alguém estivesse acompanhando, que pudesse orientá-los sobre como viver nesse estado, esse segundo estado, que seria o estado físico. Porque, na verdade, eles, quando foram criados, inicialmente eram espíritos, e foram os primeiros espíritos que obtiveram um corpo físico ao vir para essa terra. E tiveram a oportunidade de então conhecer e viver este segundo estado, né, da sua criação, que é esse estado que nós estamos vivendo agora, onde nós temos um físico. Bom, mas então, distante de Deus, Deus proporcionou então pessoas, outros seres, outros personagens que poderiam acompanhá-los, orientá-los e ajudá-los. Nós vamos conhecer posteriormente que alguns personagens chamados profetas, eles seriam um tipo de personagem que Deus usaria para orientar Adão e Eva e toda a sua descendência. Mas além deles, claro, outros personagens poderiam atuar nisso. E possivelmente podemos já entender que apóstolos, né, também seriam pessoas que orientariam, né, as pessoas quando estavam com Jesus Cristo. Mas os anjos, né, esses seres, poderiam ser seres também, poderiam ser personagens que estariam também com a missão de orientar Adão e Eva, uma vez que eles já não estariam mais na presença de nosso Pai Celestial. Então nós vamos começar já abrindo uma informação muito importante sobre os anjos. Anjos não têm asas. Nós temos a literatura, a poesia, né, os artistas, geralmente eles têm essa prática, essa mania de idealizar os anjos com asas, né, bonitas, asas brancas, como se fossem animais voadores. Anjos, eles são semelhantes a nós, eles são semelhantes aos homens. Mas como nós podemos chegar a essa conclusão? O que as Escrituras falam sobre eles? Vamos começar lendo lá em Gênesis, logo no início da Bíblia. Há um relato interessante sobre um personagem chamado Ló. E este Ló, ele vai receber
Ló era um fiel seguidor, né, dos preceitos, né, dos ensinamentos de Deus, e ele vai receber uns personagens na sua casa. E lá em Ló, lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 1, ele começa dizendo assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Aqui é o relato sobre Sodoma e Gomorra, que era uma região que estava em total iniquidade, né? Ali, especialmente no que se refere ao adultério, à prostituição, Sodoma e Gomorra estava totalmente imersa, né, nessa prática. E o Senhor então, ele manda alguns anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Totalmente seria destruída, e Ló e sua família seriam preservados, né? Ele e todos os seus, né, da sua família. E aí o relato diz: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Então, Deus enviou 2 anjos a Sodoma. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então, naquele momento, Ló ele vai em direção a esses 2 anjos. E no versículo 5 ele diz: então as pessoas ouviram falar sobre aqueles personagens que Ló havia recebido. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Então, na verdade, as pessoas ouviram falar sobre esses 2 homens, esses 2 anjos que vieram visitar a Ló. E eles tinham então essa aparência de homens, não tinham asas nem nada, né? As pessoas querem falar com aqueles homens que estavam sendo hospedados na casa de Ló. Bom, então isso aí seria digamos, uma pequena introdução sobre essa característica. Mas o profeta Daniel também ele vai falar um pouco sobre isso, né? Ele vai descrever em suas escrituras sobre esses personagens. E ele vai dizer lá no capítulo 8, no versículo 15: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Então Daniel está falando aqui sobre a aparição de um outro enviado de Deus para poder ajudá-lo, orientá-lo. Isso lá no capítulo 8 de Daniel, vamos entender melhor. E aí ele relata que esse personagem apareceu para ele, falando com ele, e ele diz: diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Claro que nós talvez vamos imaginar um ser vindo da presença de Deus como um ser iluminado, né, com glória, talvez, não sei, alguma auréola ou algum brilho, alguma coisa diferente, mas no formato, na aparência, né, de homem. E Daniel então descreve esse personagem, né, como homem. Mas nós vamos lá agora no capítulo, lá em Mateus, no capítulo 28, é relatado um momento bem espiritual após a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então ele ressuscita, e vamos ver o que as escrituras falam sobre isso, né? Nós sabemos que primeiro Maria Madalena vai até o sepulcro, e então ela vai ver lá um personagem, depois os apóstolos vão até o sepulcro também, Pedro inclusive vai ao sepulcro, e aí diz o seguinte a escritura, lá no versículo 2: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Está falando então que um anjo veio, retirou a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. E o interessante é que no versículo 5 de Marcos vai descrever quem era esse personagem. Ele diz assim: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Aqui está relatando então as mulheres quando vão lá ver Jesus Cristo, né? Vão buscar o corpo de Jesus Cristo lá no sepulcro, e encontram ele vazio e um jovem com a vestimenta branca sentada ao lado do sepulcro lá, sobre aquela pedra,
e esse jovem sentado à direita usava uma vestimenta branca. Então não fala de asas, não descreve asas, nada disso, mas fala de uma vestimenta branca, né? Geralmente algumas escrituras falam inclusive que as vestimentas que esses personagens usam são vestimentas de linho, né? Então isso sim é descrito em várias escrituras. Então é interessante ler que essa descrição de anjos ela aparece, mas ela aparece dessa forma, né? Não podemos imaginar que os anjos sempre vão ter essas asas como pássaros, como animais. São seres que têm esse formato, né? Esse formato humano. E isso não é de estranhar, porque o próprio Jesus Cristo ele dizia que quem via ele via ao Pai dele, né? Via a Deus. E Jesus Cristo não tinha asas, nem muito menos. Então esse conceito de anjos começa a distanciar a presença de Deus de nós, né? Como se nós fôssemos criaturas que jamais chegaríamos à presença de Deus. Aí coloca então os outros seres que se aproximam do Senhor como seres com asas, e aí começam a mistificar todo esse conceito, né? Mas então nós vamos pensar que os anjos eles não são todos iguais. Como eu falei no início, eu ia falar de 5 categorias. Por quê? Porque existe digamos assim, uma escala, vamos pensar assim, uns estágios, né, de progresso, né, entre um tipo de personagem espiritual, de personagem próximos ao Senhor e outro. Então são estágios, né, de crescimento. Isso é natural, porque o Senhor disse que lá nas Escrituras ele mesmo fala, né, que no céu há muitos graus, né? Então nós não devemos pensar que todos somos iguais, né? Isso ao longo das Escrituras, estudando as Escrituras melhor, isso eu vou falar em outros vídeos posteriores, esse estágio e esse tipo de graus que existe, né, de diferença que existe entre um personagem e outro, né? Mas então é importante entender que um anjo ele pode ser inicialmente um personagem que ainda não nasceu nessa terra, ou ele pode já ter nascido nessa terra. Isso é o que distingue inclusive esse progresso, né, também entre um personagem ou outro. Os seres, vamos dizer assim, os seres que foram trasladados, por exemplo, vamos imaginar assim, a cidade de Enoque, né? Isso a gente vai encontrar lá em Hebreus, no capítulo 11, é um tipo de anjo, né? Os seres trasladados. Ele diz assim, lá no capítulo 11, versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque e sua cidade, né? Enoque foi um personagem, né, muito espiritual, né, e muito próximo de Deus, e o nível dele foi tão alto, tão alto, tão alto, que ele chegou a ser trasladado. Então ele já chegou a atingir digamos assim, um grau aqui nessa terra tão alto em espiritualidade, e agradou tanto a Deus, que ele e sua cidade foi trasladado. Então esses personagens também podem ser considerados como anjos, né? São seres trasladados, né? Eles podem ser destinados inclusive a missões futuras, né? Eles foram trasladados e logicamente Deus poderia dar a eles algumas missões futuras como mensageiros angelicais, né? Então isso é provável, a gente pode imaginar, né, esses seres trasladados, porque eles passaram por essa terra, eles obtiveram esse físico, então já eram um grau já de segundo estado, que é esse estado que nós vivemos, e eles então foram trasladados, possivelmente com missões futuras que o Senhor teria reservado para eles, né? São seres que passaram por essa terra completando a sua missão, né? Todos nós temos missões nessa terra, né? E eles cumpriram a sua missão, né? Então vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 12, então ele vai dizer o seguinte, aqui ele vai fazer referência a outro tipo de anjo. Olha que interessante. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos.
Olha, está falando sobre muitos milhares de anjos. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que são esses justos aperfeiçoados? Vamos pensar assim, olha, existem muitas pessoas que atingem determinado grau aqui nessa terra, são pessoas muito boas, que o nível foi muito alto, e eles então morrem. Agora já não estou falando mais da transladação, estou falando de pessoas que morrem, e essas pessoas, elas ressuscitam e têm também outros tipos de designações para o cumprimento do plano de Deus nessa terra. E também no capítulo 1 de Hebreus, nos versículos 13 e 14, que ele diz: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de seus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós sabemos que nessa terra as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, mas sabemos também que nem todas as pessoas vão herdar a salvação. Não que não esteja destinada a todos eles, mas que muitos vão preferir outras práticas, vão preferir outros conceitos, vão preferir outras ideias, vão preferir se afastar de Deus. Inclusive muitos nem acreditam que Deus existe e preferem acreditar que Deus é uma invenção. Então essa opção que o homem faz, ele pode se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. É uma opção que ele vai escolher, né? E aí essa escolha que ele faz, ela tem a ver com esses seres que virão com certeza na Terra para poder proporcionar a eles essa aproximação, né? Então eles têm outras missões de ajudar aqueles justos que ele fala aqui, olha, daqueles que hão de herdar a salvação. Então aquelas pessoas que optam por seguir o Evangelho, elas terão essa ajuda, elas terão esses seres que ajudarão elas a se fortalecer e a seguir este plano. Portanto, esses espíritos, eles atingiram um grau muito elevado de perfeição aqui na Terra, morreram, ressuscitaram e estão então trabalhando do outro lado, mas com essa missão especial de continuar o cumprimento do plano de Deus para todos os seres, para todos nós aqui nessa terra. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, nós vamos ter inclusive uma outra referência sobre anjos, e ele fala assim, olha o que ele diz. Isso é João na ilha de Patmos recebendo essa revelação, e ele fala: E veio outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo. E aqui ele descreve vendo um anjo pelo meio do céu, trazendo o Evangelho eterno. Ora, ele está dizendo isso, trazendo o Evangelho eterno, porque quando o Senhor cria a terra e Adão e Eva foram colocados aqui, depois os profetas iniciais, né, Noé e Abraão e Moisés, todos eles, e depois Jesus Cristo e vieram os apóstolos. Então tudo isso aí já estava, né? Não foi nenhum anjo que veio, né? Isso aí os profetas nasceram e constituíam já o plano de Deus. A Deus revelava a sua vontade aos profetas. Depois Jesus Cristo vem também, nasce, os apóstolos continuam seguindo o plano, mas aí chega um momento em que haveria essa apostasia, esse afastamento da verdade, e esses seres então já estariam reservados para poder trazer esse evangelho de novo. E ele fala, para o proclamar a todos os que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Então são anjos, são seres reservados, já preparados para trabalharem nessa restauração de todas as coisas, né? Um anjo, por exemplo, um espírito, ele pode nos revelar a vontade de Deus. Eles podem trazer para nós mensagens de Deus. Mas um espírito, ele não pode impor as mãos sobre um mortal, né? Porque ele é espírito, a menos que ele já tenha obtido um corpo, que seja um ser ressurreto. Aí sim, se ele já passou por essa terra, já obteve um corpo, depois ressuscitou, como é o caso de Pedro, Tiago, João, Isaías, Elias, aí esses seres ressurretos, eles podem impor as mãos sobre um mortal. Mas um espírito que nunca esteve aqui na terra,
que ainda não obteve um corpo, que ainda vai nascer, pois esse ser ele não pode impor as mãos sobre a cabeça de um mortal, porque ele é espírito, ele não tem físico, então ele não pode impor as mãos sobre um ser mortal. Alguns espíritos que foram criados lá no início da criação, alguns espíritos, eles não foram valentes no seu testemunho do Evangelho, né? Eles já, como eu disse sobre a importância do livre-arbítrio, eles optaram por não apoiar o plano de Deus. Isso nós sabemos pelas Escrituras. Esses espíritos, eles foram expulsos de lá. Então nós temos que falar também que existem os anjos maus, né? São espíritos que foram expulsos lá da presença de Deus e que nunca vão obter um corpo, porque foi uma opção antes que essa terra fosse criada, né? Antes que Adão e Eva viessem a essa terra, eles já lá optaram por isso. Isso a gente vai encontrar lá em 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, esses anjos maus, eles estavam lá, e eles não quiseram seguir o plano, eles optaram, né, para não seguir, foi uma opção deles, e aí houve aquela batalha no céu que nós conhecemos nas Escrituras, inclusive eu já falei sobre isso em vídeos passados, né, essa grande batalha que houve, quando eu expliquei o Apocalipse, né, nos vídeos anteriores. E aí então esses anjos que ele fala aqui, eles foram lançados ao inferno e foram entregues às cadeias da escuridão, e lá eles vão ficar até a época do juízo. Haverá um juízo final e eles então serão julgados. Por quê? Porque o que aconteceu foi o início da criação, mas esse julgamento vai ser o final, depois que todos os que optaram pelo plano nascerem nessa terra e cumprirem as suas missões. Então temos que fazer referência a esses anjos que caíram do céu porque optaram por não seguir o plano que foi estabelecido lá. Isso também tem ênfase lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 11 de 2 Coríntios, nos versículos 14 e 15, ele fala também, olha, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, Satanás, que foi expulso lá da presença de Deus, ele tem essa capacidade de enganar os seres humanos, transformando-se em anjo de luz. E alguém poderia perguntar, mas como eu vou saber quando o anjo é de luz e quando o anjo é de trevas? Isso vai ser tema para os vídeos posteriores, onde eu vou falar sobre como podemos identificar quando o anjo aparece e quando nós podemos identificar se esse anjo ele está nos enganando ou ele é um anjo da presença de Deus. As Escrituras falam sobre como nós podemos identificar, mas ele continua dizendo, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, ele está dizendo aqui que pelas obras que esses ministros eles praticarem, você poderá saber então se eles são ou vieram da presença de Deus ou não. Ele está dizendo que esse anjo que foi lá expulso da presença de Deus, ele aqui na terra pode enganar os homens, transfigurando em anjos de luz. Então compete a nós, compete aos seres humanos estarem preparados para identificar quando esse anjo aparece, se ele é das trevas ou se ele é da luz. Então esses espíritos são aqueles que não foram valentes, né, lá no plano de Deus e optaram por não seguir o plano de Deus. Também nós temos que falar, por exemplo, nos arcanjos, né? O que são os arcanjos, né? Esses seres, né? Os arcanjos, eles são chamados de guardiões, né? O que é isso, os guardiões, né? A palavra da palavra arcanjo, esse início, né? Esse prefixo arc, ele significa excelência, né? Ele significa anjo-chefe, né? Inclusive fala que é aquele que governa. Então, são seres muito elevados, né? E geralmente são aqueles que trazem as boas novas. Um exemplo desses arcanjos, é o que apareceu a Maria, anunciando o nascimento de Jesus Cristo.
Lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 9, há um relato interessante que diz assim, isso Ezequiel dizendo: E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Aqui ele está fazendo referência ao templo, né? E o interessante é ele falando que entre aqueles homens que vinham, havia um que se destacava. E ele estava vestido de linho e tinha um estojo de escrevente à cintura. Olha que interessante. Quando a gente ouve falar que as coisas que nós fazemos nessa terra, elas estão sendo escritas no céu, que nós seremos julgados pelos livros que são escritos os livros da vida, né? Então todos os relatos que nós fazemos, todas as coisas que nós praticamos aqui, tudo é registrado, para o bem ou para o mal. E são essas coisas registradas no céu que vão nos julgar. E ele fala que ele vê entre esses homens um que tinha um estojo de escrevente à cintura. E ele estava vestido de um linho branco. Né? Não fala de anjos de asas, nem muito menos. Ele fala de um homem, né, que se destacava. Então é interessante isso aí, essa visão que Ezequiel teve também. Né? Depois falamos um pouquinho sobre os querubins. Né? Que são esses querubins? Né? Também é outro tipo de anjo. Quem são esses querubins? A gente ouve falar sobre esses querubins lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles vão ser expulsos do jardim, né? Quando houve a transgressão. E aí é relatado que um querubim foi colocado para proteger a árvore da vida. Né? Então, esses querubins são anjos que têm essa denominação e a função deles é a proteção de lugares santos, lugares sagrados. E o relato se encontra lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 24. E ele fala assim: E havendo lançado fora o homem, ou seja, Adão e Eva, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então a função desses querubins eles são destinados, né, vamos dizer assim, eles são designados para guardar lugares sagrados. Né? Então isso aí é um relato bem interessante. Lá em Êxodo também, no capítulo 25, ele fala sobre isso. Né? Ele diz assim: Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. É interessante a gente observar digamos, os detalhes em que ele vai falando sobre esses querubins. Ele diz: E ali virei a ti, no versículo 22, ele diz: E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, essa é a função de outra categoria de anjos, que são os querubins. Bom, também existe outra categoria, que são os serafins, que é outro tipo de anjo. E qual é a finalidade desses serafins? As escrituras relatam que a função dos serafins é a adoração. São os que estão próximos de Deus como adoradores. Né? Eles dão glória, adoração e louvor a Deus. Sabe quando nós, por exemplo, temos uma igreja, vamos pensar numa igreja, uma denominação em que existe o coro? Então, todos são membros da igreja, mas existe uma equipe, um grupo, que eles estão ali e eles prestam louvor através de música, de canto, né, de oração, assim, momentos especiais em que eles cantam as orações, eles cantam os salmos. Né? Então, seria mais ou menos isso. Os serafins, eles são anjos que têm essa designação. E isso a gente vai ver lá em Isaías, no capítulo 6. Ele fala o seguinte, é um relato interessante, que ele diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí ele continua relatando, né, esse momento de adoração desses serafins. Eu quero chamar a atenção do segundo versículo aqui, que ele fala: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés, e as 2 voavam. Bom, a gente tem que pensar um pouquinho que Isaías é um dos profetas, um dos livros mais difíceis de entendimento nas Escrituras, no Antigo Testamento, e que inclusive a maioria dos relatos de Isaías são simbolismos, né? A gente sabe disso. Se nós fôssemos colocá-lo na classificação, diríamos que seria a nível universitário, né? Ou seja, doutorado. Por quê? Porque nem todo mundo que lê Isaías entende Isaías. Então é cheio de símbolos, de sinais, né? E aí, quando ele fala aqui das asas desses personagens, desses serafins, não significa necessariamente que sejam asas de animais, mas são o poder ou a habilidade de locomoção, de movimento, né? Se nós continuamos lendo o capítulo e vamos ler outros capítulos de Isaías, a gente vai perceber que ele usa muito disso, né? Inclusive quando ele fala de sinais dos últimos dias, ele fala, digamos assim, com símbolos que a gente pode imaginar toda essa evolução que a Terra passou, essa tecnologia que nós vivemos, usos de carros de guerra, aviões, celulares, tudo isso aí é retratado nos livros, nos capítulos, né, dos livros de Isaías, mas através de simbolismos, né? Então é interessante entender esse aspecto de Isaías nesse símbolo. Como eu disse, esses 5 categorias são retratadas nesses anjos, né? Os espirituais, os mortais, os ressurretos, os trasladados e os seres transfigurados, né? Isso é muito importante para poder entender a categoria, né? Para poder entender as funções em que esses seres foram criados, né? Eu espero que você tenha gostado, né? E a partir de hoje, quando pensemos então em anjos, nunca devemos imaginar, jamais viajar nessas filosofias e essas fantasias, essas alegorias de anjos com asas. Na verdade, um anjo ele tem uma personalidade como um homem, como um ser humano qualquer, só que ele está no nível elevado, né, no nível diferenciado, e que entre eles, inclusive, há categorias e há funções diferenciadas, e que Deus nos reservou para poder concluir o seu plano, né, de evolução do ser humano desde antes da fundação deste mundo. Esses seres humanos podem receber a ajuda desses seres especiais que são os anjos, mas cada anjo com sua finalidade ou com sua função, e ele só vem à Terra quando há um momento específico e destinado por Deus. Não são seres para os quais a gente deve orar, não deve fazer orações para eles, nem devemos adorar anjos, né? Os anjos, eles não existem para ser adorados nem ser venerados, né? São seres que atingiram um grau muito elevado, e o único digno de adoração, né, de veneração, é nosso Pai Celestial. Mas eles existem e eles podem nos ajudar de acordo com a vontade de Deus, naquele momento em que Deus achar que é necessário, e que aquilo pode nos propiciar ajuda de inspiração, de conhecimento, de discernimento para fazer sempre o que dá certo. Por hoje